Bom, para começar o nosso deep dive de hoje, a gente tem em mãos uma análise estratégica bem recente. Ela é focada nos anos de 2025 e 2026, sobre a queda daquela hegemonia tradicional do Windows. Exato. É um material bem detalhado que mostra uma crise de confiança corporativa, sabe? E como isso acabou gerando uma busca global por soberania digital. E a nossa missão é justamente destrinchar isso tudo. Mas, imagine a seguinte situação. Alguém aluga um apartamento incrível e, do nada, o proprietário entra com uma chave mestra. Sem nem avisar, né? Isso, sem pedir permissão nenhuma. Ele simplesmente entra, reorganiza os móveis e instala câmeras na sala que tiram fotos a cada 5 segundos. É bem essa sensação de usar o Windows hoje com o recurso Recall e aquela integração forçada do Copilot. Essa analogia do apartamento é perfeita. Porque essa câmera tirando fotos é basicamente o que a gente chama de telemetria. É aquela coleta constante de dados sendo enviada silenciosamente para os servidores da empresa. E quando o pessoal percebe isso, a primeira reação não é logo mudar de casa, mas sim tentar quebrar essas câmeras. Daí vem aquela febre de script de limpeza, tipo o Chris Tech, o Tiny 11. Mas me tira uma dúvida. Esses scripts realmente transformam um PC antigo num foguete? Olha, sendo bem direto, não. Se a gente olhar só para o desempenho bruto, a análise de 2025 mostra que o ganho de memória RAM é bem marginal. Tipo, coisa de 100 a 200 megabytes apenas. Caramba, sério? Só isso? É como fechar umas 2 abas do navegador e olhe lá. Pois é, exatamente. A verdadeira vitória não é o desempenho em si, mas a redução da carga cognitiva. Entendi. Aquela coisa de tirar a poluição visual do sistema. Sim, é o fim dos pop-ups, daquelas recomendações intrusivas do Bing. O sistema volta a parecer uma ferramenta de trabalho e não um outdoor de publicidade gigante. Mas tem um limite de até onde dá para limpar sem quebrar as coisas. E aí a gente esbarra nos famosos males necessários. Porque muita gente continua presa ao sistema por causa de pacotes profissionais como Adobe ou aqueles anti-cheats de jogos. E pelo que eu li, esses anti-cheats operam direto no nível do kernel. Isso não seria tipo dar a chave do cofre principal do computador para a empresa do jogo? É exatamente isso. O kernel é o sistema nervoso central da máquina. Ele controla e tem acesso a absolutamente tudo. E o embate aí é puramente arquitetural e de filosofia. Como assim de filosofia? Bom, o Linux é todo construído com base em código aberto e transparência. Já os sistemas anti-cheat funcionam do jeito oposto. Eles precisam ser caixas pretas obscuras para evitar que hackers descubram como a detecção funciona. E, no caso da Adobe, eles não têm incentivo financeiro para adaptar softwares complexos para as dezenas de versões do Linux. Tá, então a frustração bate forte e o êxodo começa de verdade. Os dados mostram desenvolvedores migrando em peso para o macOS e os gamers levando o Linux a uma marca histórica de mais de 5% no Steam, muito graças a sistemas como o Basit. E o mais chocante nessa história toda é a resposta da Microsoft. Eles não estão lutando para manter as pessoas no hardware local. É uma mudança de paradigma. Eu vi a parte sobre o Windows 360 Link. É um aparelhinho de $349, só que ele não tem armazenamento local, certo? Nenhum. Ele inicia em segundos e funciona só como um portal, uma ponte direta para a nuvem Azure. O sistema operacional deixou de ser aquele produto central que a gente instala, sabe? Virou tipo uma assinatura de infraestrutura invisível. O computador vira só uma tela vazia. Exato. E essa dependência total de servidores de terceiros gerou um alerta vermelho não só para o público, mas para governos inteiros. A questão da soberania digital virou pauta de segurança nacional. A França é um baita exemplo disso. A Gendarmerie Nacional migrou 103 mil máquinas para um Linux próprio, o Genbinto, e ainda economizam uns 2 milhões de euros por ano. Um movimento gigante. E a Índia fez algo bem parecido com as Forças Armadas. Eles adotaram o MyOS puramente para fechar as portas contra espionagem e possíveis backdoors estrangeiros. O que levanta um ponto super importante para quem acompanha a gente. Se o exército francês e o governo indiano não confiam no sistema tradicional para manter os dados seguros,
Por que alguém comum deveria confiar senhas bancárias ou documentos pessoais a ele? A escolha do software virou uma questão de controle absoluto. Com certeza. E a síntese projetada para 2030 revela exatamente isso. Um mundo totalmente fragmentado. O Windows dominando a infraestrutura corporativa em nuvem, o macOS consolidado entre criativos locais e o Linux alcançando até 15% do mercado. Sim, muito impulsionado por esses governos e também pelos jogos. Uma reorganização de forças incrível. Bom, para fechar o nosso Deep Dive de hoje, deixo um pensamento final para a gente refletir. Manda ver. Se o futuro do sistema operacional para as massas é ser apenas um terminal vazio, totalmente dependente de servidores em nuvem geridos pelas grandes empresas, o que vai acontecer com a autonomia individual no dia em que a conexão com a internet simplesmente cair? Fica aí a reflexão.